acordo de não persecução penal. Vocês pediram, eu comentei no vídeo anterior, e aqui estou para explicar certinho o que é o acordo de não persecução penal e porque esse pode ser um ótimo instrumento, um ótimo caminho para quem acabar sendo preso por porte ilegal de arma. Já quero de início deixar claro que eu não estou vendendo o acordo de não persecução penal como uma fácil solução para você transgredir a lei. Não é isso. Mas eu vou explicar o que é o acordo de não persecução penal e quais são as condições para que você seja beneficiário deste acordo com o Ministério Público, como funciona, se você fica com antecedentes, se não fica. Se você está interessado, fica até o final do vídeo que com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas. Tá chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de arma de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, galera, basicamente, o acordo de não persecução penal, de forma bem rasa, é um acordo proposto pelo Ministério Público para um réu, né, em um processo criminal, mas ele tem que estar presente alguns requisitos. Dentre esses requisitos, eu vou ler aqui o artigo, o que fala, para não esquecer de nada, e quais são as condições para que esse acordo possa ser feito. E aí eu vou comentar se é possível fazer um acordo de não persecução penal em casos de porte ilegal de arma e também já compartilhar com vocês a minha experiência nos casos práticos. Lembrando que esse artigo foi incluído pela Lei 13.964, que é de 2019, que é conhecido como pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, quando ministro. Vamos lá. Ele introduziu o artigo 28A, tá bom? Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Então, peraí, vamos por partes. Basicamente, é uma segunda chance que a justiça está te dando por meio do promotor de justiça para que, se você cumprir este acordo diante das condições determinadas, você não ficará com antecedentes criminais e não se entrará no mérito se você cometeu ou não aquele crime. Mas, como vocês puderam ver aqui no caput do artigo, é necessário a confissão formal e circunstancialmente por parte do réu. Então é feita uma gravação durante uma reunião com o promotor de justiça que ele pergunta: então você assume que no dia tal portava ilegalmente uma arma de fogo, no caso do porte, né? Sim, confesso. Você confessa a prática desse crime? Confesso. Importante dizer, somente a confissão não é suficiente para uma condenação. Então, se você faz o acordo de não persecução penal e por alguns motivos, né, inúmeros, você não cumprir o acordo, o processo prosseguirá em seu desfavor. Para você ter feito o acordo, você tem que ter confessado. E não é porque você confessou que você automaticamente já está condenado naquele processo. Você será submetido ao devido processo legal do mesmo jeito e terá a chance de provar ser inocente. A mera confissão não representa prova formal, material para lhe condenar, ok? Que isso fique claro. Quais são as condições? As condições serão estipuladas pelo Ministério Público, cumulativamente e alternativamente. Então ele pode escolher algumas dessas ou todas elas e assim por diante. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Se não tiver como. No caso de um porte ilegal de arma, não tem vítima, né? Então já não se aplica o primeiro inciso. 2. Renunciar voluntariamente a bens de direito indicado pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Aqui é o seguinte, vocês vão me perguntar: no acordo de não persecução penal, perde-se o equipamento? Depende. Eu já fiz acordo de não persecução penal que o promotor colocou como exigência o perdimento do equipamento. E já em outros casos, o promotor entendeu que não era caso de determinar o perdimento, já que era um item comprado legalmente e apenas havia sido utilizado, né, de uma forma em que não deveria e por isso estava ali na presença daquele processo. 3.
Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução. Pagar prestação pecuniária a ser estipuladas nos termos do artigo 45 da lei, bababá. A entidade pública e interesse social a ser indicada pelo juiz da execução. Pagar um valor pecuniário. A maioria dos acordos de não persecução penal que eu fiz foi prestação pecuniária. Tá? Eu já fiz acordo de não persecução penal de doação de sangue. O promotor aceitou 3 doações de sangue como pagamento, como condição do acordo. Tá? Então é basicamente o que o promotor quiser. Beleza? Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração. E aí entra a história da doação de sangue, por exemplo. Para a aferição da pena mínima, o disposto no caput desse artigo não se aplica às seguintes hipóteses. Então, não é aplicável o acordo de não persecução penal. Em todos os casos eu posso fazer? Não. Se for cabível transação penal, não tem por que fazer acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou seja, você só pode utilizar esse benefício do acordo de não persecução penal uma vez a cada 5 anos, ok? Também não é possível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado por meio do Ministério Público, é um acordinho que você assina, e depois vai ser homologado pelo juiz. Então é feito o acordo com o promotor e depois o juiz tem que homologar. Se o juiz achar, não, 3 doações de sangue não está correto, ele pode não homologar esse acordo. Então, deixando muito claro para vocês, o acordo de não persecução penal, como o próprio nome diz, apesar de dar para forçar bastante esse acordo, ele é uma escolha do Ministério Público, e o Ministério Público, se quiser, consegue ali artifícios para não lhe oferecer o acordo de não persecução penal. O acordo é oferecido antes do oferecimento de denúncia, ok? Então não adianta fazer acordo de não persecução penal depois da denúncia. Eu já fiz, sim, eu já fiz. Consegui na audiência de instrução e julgamento mostrar que era caso, que nós tínhamos interesse e consegui, mas não é o comum. O comum é antes do oferecimento da denúncia. Como eu já tive casos em que a pessoa... Casos de porte ilegal por conta da resolução do TSE, da história das eleições, vocês se lembram disso? A pessoa não sabia da resolução do TSE. O porte de trânsito estava em pleno vigor, mas tinha essa restrição por conta da resolução do TSE. Um caso claro, assumido já no boletim de ocorrência, que estava se importando, mas que desconhecia essa resolução do TSE. E o promotor falou que ele não havia confessado formalmente. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar, fui para o órgão superior do Ministério Público e mesmo assim, para a Procuradoria, e mesmo assim não consegui a reversão disso. Então, que fique claro que o acordo de não persecução penal não é garantido a todos, não é certeza que você vai conseguir fazer um acordo de não persecução penal. Eu já fiz acordo de não persecução penal de 50 salários mínimos, com perdimento de 8 equipamentos. Então não é algo tranquilo. André, eu vou pagar um salário mínimo e acabou. O importante vocês saberem, você fazendo o acordo de não persecução penal, após homologado e cumprido as condições, é extinta a sua punibilidade. O que isso quer dizer? Este processo não aparecerá em seus antecedentes criminais. Até porque, para aparecer em antecedentes criminais, você tem que ter uma sentença penal transitada em julgado. E neste caso, é extinta a sua punibilidade. Você sequer foi submetido a um processo. Você sequer foi submetido a um julgamento por um juiz. É feito um acordo com o promotor de justiça, que é o dono da ação penal, para que essa ação sequer prossiga em seu desfavor e não se entra no mérito. Logo, não é motivo para que seja incluído qualquer tipo de antecedentes criminais contra você. Ele constará em certidões apenas para fim de um novo acordo. Como vocês viram, você só pode ter esse benefício uma vez a cada 5 anos, porque senão vira bagunça, né, galera? Então, ele constará na certidão quando tiver este fim específico, esta certidão. E para todo o resto, você não tem nenhuma implicação diante desse processo. Quantos clientes eu já tive que até
tinham como brigar e tínhamos vários argumentos para chegar até o final do processo, mas preferiram fazer um acordo de não persecução penal porque mesmo não tendo ali cometido aquele crime, não concordar com o que estava sendo feito, mas pelo menos é um jeito de colocar fim ao processo. Então eu comentei no outro vídeo sobre acordo de não persecução penal e procurei aqui nesse vídeo ser o mais rápido, claro e objetivo do que é o acordo de não persecução penal, e como deixei claro lá no começo e vou reforçar, não estou falando que é algo tranquilo, portem suas armas e aí é só fazer um acordo de não persecução penal e tá tudo certo. Não é isso. Se você for preso, vou repetir, portando uma arma de fogo, você em tese preenche os requisitos para ser elegível a um acordo de não persecução penal, mas não é a garantia de que o promotor oferecerá e muito menos de quais serão as condições desse acordo. Ah, tranquilo, o promotor ofereceu um acordo, 30 salários mínimos, sei lá, dá 45 mil reais. E aí, você vai conseguir cumprir? Então, pensem nisso, pois é algo muito complicado, algo muito sério, mas, como falei, é como se fosse uma segunda chance que a justiça está te dando para uma pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, que não foi no âmbito da violência doméstica, que não foi contra a mulher, que não foi contra a família e etc., para não ter antecedentes criminais, mas também ele não sai impune. Ele paga um serviço à comunidade, ele paga um valor pecuniário, ele perde o equipamento, em casos sim, em casos não, para justamente ficar a lição e ele não cometer novamente nenhum deslize. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui nos comentários se vocês entenderam e também quais são as dúvidas para eu gravar os próximos vídeos. O seu comentário pode se tornar o tema do próximo vídeo. Espero do fundo do coração que tenham entendido. Eu tentei ser o mais lúdico possível, mas se ficou ainda alguma dúvida em relação ao tema, deixa aqui nos comentários que ou eu respondo aqui ou eu gravo um novo vídeo respondendo a essas dúvidas. Esse foi o recadinho de hoje. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, pois com certeza é uma informação muito importante para que todos entendam, já que algumas pessoas propagam o acordo de não persecução penal como se fosse algo fácil, tranquilo, quase que um salvo-conduto para um cometimento de crime de porte ilegal de arma, não, depois resolve com acordo de não persecução penal. E não é bem assim que as coisas funcionam. Conto com o apoio de vocês no compartilhamento desse vídeo, também já confere se está inscrito, deixa o comentário como eu pedi, com a sua dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, e por último, dá aquele like, o joinha que não paga nada, como eu brinco, é de grátis, e ajuda demais o vídeo ser recomendado pelo YouTube como vídeo importante. Esse foi o recadinho de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo junto, vocês já sabem. Até quando? Não sabemos.